Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os ISRS, são todos iguais? Bem, podemos ver por essa imagem que o que eles têm em comum é o mecanismo de inibição da recaptação de serotonina. Então, nesse ponto, eles são todos iguais, mas eles apresentam mecanismos particulares. Quais são esses mecanismos particulares? Os principais inibidores seletivos da recaptação de serotonina são o citalopram, a fluoxetina, a fluvoxamina, a paroxetina e também a sertralina. Começando pela paroxetina, além de inibir a recaptação de serotonina, a paroxetina também tem uma ação anticolinérgica e também inibe a recaptação de noradrenalina, que é o seu efeito sedativo. Já a fluoxetina inibe o receptor 5-HT2C, ou seja, é um antagonista do 5-HT2C. E o que é que esse receptor faz? Esse receptor ele é um inibidor da via de liberação da noradrenalina e também da dopamina. Por essa razão, a fluoxetina, ao antagonizar o receptor 5-HT2C, irá estimular a liberação de noradrenalina e também de dopamina. Já a sertralina, além de inibir a recaptação de serotonina, também inibirá a recaptação de dopamina, aumentando assim os níveis de dopamina na fenda sináptica. Por essa razão, a sertralina também é utilizado para os seguintes sintomas: para aumentar a energia, para melhorar a motivação e para melhorar também a concentração. Podemos ver outro mecanismo secundário também, que é o da paroxetina. Ao inibir a óxido nitrossintase e também a CYP2D6, ela irá contribuir para as disfunções sexuais. De todos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a paroxetina é o que apresenta as maiores evidências de disfunções sexuais. Quais as principais reações adversas dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina? Então, as principais reações adversas se relacionam com a região cerebral onde a serotonina irá aumentar. Então, o principal mecanismo de ação desses antidepressivos é aumentar os níveis de serotonina na fenda sináptica. Entretanto, como nós podemos observar aqui, aumentar os níveis de serotonina no núcleo da RAF irá fazer com que essa serotonina atue em receptores 5-HT1A. Isso é muito benéfico porque irá produzir os efeitos antidepressivos. Entretanto, no mesmo núcleo da RAF, quando a serotonina age em receptores 5-HT2, isso irá produzir sono, que é uma reação adversa importante desses antidepressivos. A serotonina também terá seus níveis aumentados no centro do vômito e dessa forma a serotonina irá atuar em receptores 5-HT3, induzindo o vômito, e também atuará em receptores 5-HT2 na medula espinhal, produzindo as disfunções sexuais da classe. Na área límbica, atuando em receptores 5-HT2, irá produzir ansiedade, e no núcleo da base irá produzir irritação ao atuar em receptores 5-HT2. Dessa forma, podemos concluir que aumentar os níveis de serotonina, dependendo da região cerebral onde essa serotonina terá seus níveis aumentados e dependendo do receptor na qual ela irá atuar, poderá produzir diversos efeitos adversos. Os antidepressivos tricíclicos, eles são todos iguais? Os principais representantes dos antidepressivos tricíclicos são a amitriptilina, a imipramina, a clormipramina e também a nortriptilina. O que é que eles têm em comum? Eles inibem a recaptação de serotonina ao inibir o transportador SERT e inibem também a recaptação de noradrenalina ao inibir o transportador NAT. Entretanto, podemos observar que eles têm também algum nível de inespecificidade ao inibir outros receptores. Eles inibem o receptor histaminérgico H1, o receptor adrenérgico alfa-1, o receptor colinérgico M1 e os receptores serotoninérgicos 5-HT2C e 5-HT2A. Lembrando que o 5-HT2C é o mesmo na qual a fluoxetina também inibe. Dessa forma, os inibidores tricíclicos também poderão aumentar os níveis de noradrenalina e de dopamina, inibindo esse mesmo receptor. Do ponto de vista da seletividade, nós podemos dividir os inibidores tricíclicos em não seletivos, ou seja, eles inibem o transporte dos dois neurotransmissores, da noradrenalina e também da serotonina, e aqueles que são seletivos, ou seja, eles vão inibir a recaptação apenas da noradrenalina. Então, a decisão por um inibidor seletivo ou não seletivo vai depender muito da sintomatologia, como nós vimos, da relação
relação desses sintomas com os níveis reduzidos de qual neurotransmissor. Então nós temos que a imipramina, que a amitriptilina e que a clormipramina são inibidores não seletivos, ou seja, eles inibem o transporte de noradrenalina e também de serotonina. Já a desipramina e a nortriptilina são inibidores seletivos, sendo que a nortriptilina é inibidor seletivo leve, ou seja, eles inibem a recaptação apenas de noradrenalina. Você está gostando da aula até aqui? Você acha que o conteúdo que você está vendo é relevante? Então assine o canal, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo, esse vídeo, e também não deixe de marcar o sininho, pois ele vai te notificar quando tiver novos vídeos. Quais as principais reações adversas que os antidepressivos tricíclicos apresentam? Então, as reações adversas se relacionam com a inespecificidade do alvo. Então, os efeitos desejáveis é a inibição da recaptação de serotonina e também inibição da recaptação de noradrenalina. Isso é que vai produzir os efeitos antidepressivos. Só que do ponto de vista da inespecificidade, eles atuam em outros receptores que produzirão, portanto, os efeitos indesejáveis. Por exemplo, o antagonismo dos receptores histaminérgicos H1 produzirão como efeitos indesejáveis o ganho de peso e também a sonolência. Já antagonizar os receptores adrenérgicos alfa-1 produzirão tontura, hipotensão e também sonolência. E o antagonismo de receptores colinérgicos M1 produzirá constipação, visão turva, boca seca e sonolência. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, são os duais, IRSN, eles são todos iguais. Quais são os principais representantes? Venlafaxina, minalciprano e desvenlafaxina. Pela imagem já podemos observar que a venlafaxina e a desvenlafaxina, elas têm uma relação. A desvenlafaxina é metabólito da venlafaxina. E o que é que muda na desvenlafaxina? Aumenta o potencial para inibir a recaptação de noradrenalina. Então, em termos de inibir a recaptação de serotonina, a venlafaxina e a desvenlafaxina são exatamente iguais. Mas a desvenlafaxina tem um potencial maior de inibir a recaptação de serotonina, ou seja, pacientes que têm necessidade de aumentar mais a noradrenalina poderão se beneficiar mais da desvenlafaxina do que da venlafaxina. Já o minalciprano e a duloxetina se diferenciam em relação às proporções da inibição da recaptação de serotonina ou de noradrenalina. Se o paciente tiver uma sintomatologia compatível com a redução muito grande de noradrenalina, muito provavelmente ele se beneficiará de minalciprano, pois é o antidepressivo que tem a maior capacidade de aumentar os níveis de noradrenalina. Já se o paciente apresenta sintomatologia compatível com a redução da serotonina, ele muito provavelmente se beneficiará da duloxetina, que tem um potencial maior de inibir a recaptação de serotonina. Dessa forma, nós podemos dividir da seguinte forma: a venlafaxina e a desvenlafaxina apresenta um equilíbrio na inibição de serotonina e noradrenalina. Minalciprano inibe a serotonina, mas ele é mais utilizado para aumentar os níveis de noradrenalina, e a duloxetina, apesar de inibir também a recaptação de noradrenalina, ele tem um potencial maior para inibir a recaptação de serotonina. Quais as principais reações adversas dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e de noradrenalina, os IRSN? Então, todas as reações adversas se relacionam com a maior atividade simpática. Então, aumentar os níveis de noradrenalina, dependendo da região cerebral onde a noradrenalina vai estar aumentada, isso está relacionado com as reações adversas. Por exemplo, se os níveis de noradrenalina aumentarem na amígdala e no córtex límbico, a atuação desse neurotransmissor em receptores noradrenérgicos está relacionado com agitação. Já se os níveis de noradrenalina aumentarem nos centros cardiovasculares do tronco cerebral, isso vai estar relacionado com a alteração da pressão arterial. Os níveis de noradrenalina também podem estar aumentados no coração, atuando em receptores beta-1. Isso será responsável pela alteração da frequência cardíaca. Também o aumento da noradrenalina no sistema nervoso central produzirá um aumento do tônus simpático e relativamente uma diminuição do tônus parasimpático. Então, produzirá boca seca, constipação e retenção urinária. E o aumento da noradrenalina no cerebelo e no sistema nervoso simpático irá promover ativação motora e tremor, pois a noradrenalina irá atuar em receptores beta-1 e também beta-2.
quais as principais reações adversas dos inibidores da recaptação de noradrenalina e dopamina, os IRNDs. Os IRNDs, principal representante, na verdade o único representante, é a bupropiona. Ele tem como efeitos desejáveis o antagonismo do receptor 5-HT1D. Ao antagonizar esse receptor, o antidepressivo irá aumentar a produção de serotonina. Também irá antagonizar receptores alfa-2 pré-sinápticos, que são receptores inibitórios, e ao antagonizar, irá aumentar a produção de noradrenalina. Também irá antagonizar receptores 5-HT2 e 5-HT3 no sistema nervoso central e que são muito importantes, como nós vimos, estão relacionados aos principais efeitos adversos dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, a bupropiona irá resolver os problemas que, por exemplo, a fluoxetina produz. Como, por exemplo, ao antagonizar os receptores 5-HT2, irá diminuir, por exemplo, a atuação ou o aumento da serotonina em regiões responsáveis pela ansiedade, pela agitação, pelos distúrbios do sono e também pelas disfunções sexuais. E ao antagonizar os receptores 5-HT3, isso irá impedir que o aumento da serotonina atue nesse receptor, produzindo náuseas e distúrbios gastrointestinais. Mas a bupropiona também possui efeitos indesejáveis e eles estão principalmente relacionados ao antagonismo dos receptores histaminérgicos H1. Por isso, está associado ao ganho de peso e também à sonolência. Os inibidores da monoaminoxidase, eles são todos iguais? Bem, os principais representantes nós temos a fenilzina, tranilcipromina, isocarboxazida, pargilina. Todos eles são IMAL não seletivos, ou seja, eles inibem a MAL-A e também inibem a MAL-B, e todos eles são irreversíveis, se ligam à enzima e não conseguem mais se desligar. Já a moclobemida é um inibidor seletivo da MAL-A, reversível. A clorgilina é um inibidor da MAL-A também, só que irreversível. E a selegiline é um inibidor seletivo da MAL-B, reversível. Lembrando que, para ser um antidepressivo, há necessidade de inibir a MAL-A. A MAL-A é que está relacionada aos efeitos antidepressivos. Ao inibir a MAL-B, nós teremos efeitos antiparkinsonianos, como nós vimos em aula anterior. Então, nós temos aqui os principais substratos da MAL-A e da MAL-B. A MAL-A é uma enzima que atua sobre a serotonina, a noradrenalina, a dopamina e também a tiramina. Então, nós temos os 3 neurotransmissores relacionados à fisiopatologia da depressão. Por isso que o inibidor da MAL-A tem efeitos antidepressivos, porque irá aumentar os níveis de serotonina, de noradrenalina e de dopamina. E essa tiramina? Bem, essa tiramina nós veremos que é um dos problemas que os inibidores da MAL-A têm. Já que a MAL-A é uma enzima que degrada também a tiramina, os inibidores da MAL-A também aumentarão os níveis de tiramina. Já a MAL-B é uma enzima que degrada a dopamina, a tiramina e a feniletilamina. Por essa razão, os inibidores da MAL-B são muito utilizados como antiparkinsonianos, porque irão aumentar os níveis apenas de dopamina, que é o neurotransmissor envolvido com a fisiopatologia da doença de Parkinson. Quais as principais reações adversas dos inibidores da monoaminoxidase? Então, as principais reações adversas se relacionam com a inibição da MAL-A periférica, e são eles tremores, excitação, insônia, hiperidrose, também agitação e comportamento hipomaníaco, alucinação, confusão e convulsões, em raras ocasiões, a neuropatia periférica, e isso está relacionado principalmente aos compostos hidrazínicos, ganho de peso, lesão hepática também relacionado aos compostos hidrazínicos, e também tontura, vertigem, cefaleia, fraqueza, fadiga, boca seca, visão turva, retenção urinária, rachas cutâneos e também constipação. Todas elas são reações menos graves. Aqui nós podemos ver uma das reações adversas mais graves dos inibidores da monoaminoxidase, que é a reação da tiramina. Como nós vimos, a MAL-A ela é uma enzima que degrada também a tiramina. Então, os inibidores da MAL-A inibem a degradação da tiramina. E da onde vem essa tiramina? A tiramina faz parte da composição de diversos vinhos, de diversos queijos. Então, pessoas que fazem uso de IMAL e também se alimentam de vinhos e de queijos poderão ter essa reação da tiramina. E o que essa tiramina faz? A tiramina ela atua no neurônio pré-sináptico, aumentando a liberação de noradrenalina. Então, a noradrenalina apresenta
apresenta-se com uma concentração muito maior na presença de tiramina, porque ela força a sua liberação, a sua secreção na fenda sináptica. Então imaginemos o seguinte: se nós temos o inibidor da monoaminoxidase que degrada a tiramina e a tiramina não é degradada, nós temos um aumento da liberação de noradrenalina. E a noradrenalina está relacionada com a vasoconstricção e também com a hipertensão arterial. Então, pacientes que fazem uso de mal e se alimentam de queijos ou de vinhos ricos em tiramina poderão ter uma crise hipertensiva. E aí vem a grande diferença dos inibidores da monoaminoxidase, que são reversíveis e que são irreversíveis. Aqueles que são reversíveis, com o aumento da noradrenalina, a noradrenalina irá deslocar o inibidor e seu excedente poderá ser degradado pela monoaminoxidase. Já os irreversíveis, mesmo com o aumento excessivo da noradrenalina, não haverá deslocamento da enzima e, consequentemente, a monoaminoxidase não poderá degradar esse excedente de noradrenalina. Por isso, os inibidores da MAO-A, que são reversíveis, eles são muito mais seguros do que os inibidores da MAO, que são irreversíveis. Uma outra reação também importante para os inibidores da monoaminoxidase é a reação da serotonina, caracterizada por hipertermia, rigidez muscular e também colapso cardiovascular. Isso acontece pelo aumento excessivo da serotonina. E esse aumento excessivo da serotonina ocorre quando há administração concomitante de fármacos que aumentam esse neurotransmissor, como, por exemplo, a associação do antidepressivo Imal com os triptanos, que é um medicamento para enxaqueca. Os dois vão aumentar os níveis de serotonina, podendo causar essa reação da serotonina. Uma outra associação importante são os Imal com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Os dois vão aumentar os níveis de serotonina, podendo também provocar essa reação da serotonina. E aí vem a próxima pergunta: se os Imal e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles interagem, é possível substituir um pelo outro? Já que durante o algoritmo pode ser que haja necessidade de substituir um determinado antidepressivo para que haja resposta terapêutica. Será que é possível substituir? Sim, é possível substituir. Se o paciente estiver fazendo uso de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, inicialmente é necessário fazer um desmame, reduzindo suas concentrações semanalmente, até retirar completamente o fármaco inibidor da recaptação de serotonina. Após a retirada completa do inibidor seletivo da recaptação de serotonina, considera-se um intervalo de 5 meias-vidas desse fármaco. Para a grande maioria dos fármacos é de 5 a 7 dias, mas para a fluoxetina são 5 semanas, já que ela tem um tempo de meia-vida maior. Após esse intervalo de 5 meias-vidas, procede-se com a introdução do inibidor da monoaminoxidase normalmente. Já se o paciente fizer uso do inibidor da monoaminoxidase e for substituir pelo inibidor seletivo da recaptação de serotonina, interrompe-se o uso do inibidor da monoaminoxidase, dá-se um intervalo de 2 semanas e só então a introdução do inibidor seletivo da recaptação de serotonina na sua menor dosagem possível, e essa dosagem vai sendo aumentada semana a semana até atingir-se o efeito terapêutico. Durante esse intervalo, onde o paciente não está sob efeito de nenhum antidepressivo, há necessidade de se fazer um aporte terapêutico, e o aporte terapêutico vai depender muito de quais os sintomas que o paciente está apresentando. Por exemplo, se for ansiedade, os benzodiazepínicos são úteis. Se o problema for distúrbio do sono, os hipnóticos, mas também pode se utilizar a trazodona, a lamotrigina, o valproato. Nós temos vários anticonvulsivantes como a gabapentina, pregabalina, topiramato, carbamazepina, oxicarbazepina. Todos eles são utilizados se o paciente apresentar algum estado convulsivo. Também estimulantes e os antipsicóticos atípicos se o paciente tiver algum distúrbio de comportamento, que pode dificultar o tratamento com antidepressivos. Os principais problemas, com certeza, é a baixa adesão. E a baixa adesão ela pode acontecer por preconceito em relação à doença. Muitas pessoas ainda escondem que fazem uso de algum antidepressivo, porque isso também é motivo de rótulo. Um outro motivo de baixa adesão é a longa duração do tratamento. Como nós vimos, alguns tratamentos podem perdurar por até 36 meses ou mais. Também a postura pessimista em relação à
melhora, a falta de algum suporte profissional, muitas vezes o paciente não é acompanhado por um profissional, a polifarmácia, ou seja, usar vários medicamentos, cada um no horário, também isso pode ser um motivo para baixa adesão, e pouco conhecimento em relação aos próprios medicamentos, a dependência que ele tem do medicamento, as sequelas que pode ter da doença do medicamento, as reações adversas e também o descrédito com relação à melhora. As reações adversas muitas vezes precisam ser manejadas. E como elas devem ser manejadas? Bem, as reações cardíacas, como hipotensão postural, deve se orientar a ingerir bastante líquidos para o paciente. A taquicardia pode-se orientar a redução ou fracionamento da dose, e se mantiver a taquicardia, a substituição do antidepressivo. Já as reações anticolinérgicas, como por exemplo a boca seca, deve-se redobrar o cuidado com a higiene oral, utilizar a saliva artificial, uma goma de mascar e um enxágue com flúor. Para a constipação, as medidas dietéticas elas são mais eficientes, como por exemplo o aumento da ingestão de líquidos, fibras, e as medidas gerais, como ajuste da dose, podem muitas vezes ser necessárias enquanto não aparece intolerância. Com relação à segurança, o que podemos observar é o seguinte: os antidepressivos tricíclicos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e também a sertralina apresentam risco C para a gestante e para o feto. O risco não é descartado, mas deve-se avaliar quais são os benefícios que o antidepressivo poderá produzir e quais são os riscos potenciais que eles trazem. Já a paroxetina apresenta um risco para a gestante e para o feto D, ou seja, existe evidência de risco. Então, durante a escolha do antidepressivo, a paroxetina ela deve ser evitada ao máximo para pacientes gestantes. Já com relação à segurança para o lactente, os antidepressivos tricíclicos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles não são recomendados, conseguem altas concentrações no leite. Já a paroxetina e a sertralina, eles são moderadamente seguros para o lactente. Aqui na tela está aparecendo algumas das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá podemos trocar uma ideia e continuar a discussão que iniciamos aqui nessa videoaula. As referências utilizadas nessa videoaula foram Psicofarmacologia de Stahl, também Manual de Farmacologia Terapêutica do Goodman, Os Princípios de Farmacologia do Golan e Farmacologia Clínica e Terapêutica do Fuchs.